Vamos lá para a chamada, então. Então, temos aqui Guilherme, né? Guilherme, Bruno. Tá me ouvindo, Bruno? Bom dia. Bom dia. Laura, bom dia. Bom dia, Simone. Tudo bem? Tudo ótimo, e com você? Tudo bem, graças a Deus. Nayara, bom dia. Bom dia. Nayara tá debaixo do cobertor, tá não, Nayara? Não, professora. Não, é? Não, turma, né? Sim. Paulo, bom dia. Bom dia, professora. Tudo bem? Tudo bem, e você, como tá? Tudo. Ângela, bom dia. Ângela. João, bom dia. Bom dia. Tudo bem? Tudo? Ok, então. Bom, então vamos lá, né? Na última aula, a gente trabalhou com uma função que se chama fonte C, tá? Que serve para contar de acordo com um intervalo, certo? E a gente viu a variação dela, que foi a fonte C e a coringa, né? Vocês, por um acaso, tentaram fazer alguma coisa, refazer o que eu tinha, a tabelinha que eu passei para vocês? Quem tem computador, é claro, né? Porque quem tem celular até dá, mas é bem complicado, viu? Alguém quer comentar a respeito? Ninguém? Ninguém fala comigo? Tudo bem. Aula 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Tá. Então, hoje, a gente vai estar falando sobre mais uma funçãozinha, tá? Que é a função soma-C. Depois que eu passar essa função, eu vou mandar para vocês uma atividade que agrupa as duas, tá? Para quem quiser fazer. Cris, bom dia. Então tá, vou compartilhar com vocês o meu material, tá? Para que vocês possam estar acompanhando e depois eu vou disponibilizar esse materialzinho para vocês, tá? De explicação. Então, a gente vai falar sobre a função soma-C, tá? Antes de a gente começar, eu trouxe para vocês uma frase: os problemas são oportunidades para se mostrar o que sabe. Tá? Então, nesse caso, que a gente está vivendo uma época tão diferente, né, do normal que a gente era acostumado, né? Principalmente para quem tem muita assim, dificuldade de utilizar remotamente o computador. Até para nós também foi novidade, né? Então a gente tem que se adaptar, né? Não tem outra forma. Então para e começa a analisar quais são as oportunidades que você teve nesses 4 meses praticamente que a gente teve que ficar em casa, né? O que você fez? Que cursos você conseguiu acompanhar? Que dificuldades você está passando, entendeu? Então, começa a pôr
por escrito mesmo, sabe? Para ver o que você pode fazer para melhorar. Sempre tem uma solução, né? Então, assim, essa oportunidade que a gente está tendo agora é para mostrar quem somos nós, né? O que a gente é capaz de fazer nessa época de reclusão, né? Que a gente tem que ficar restrito a tantas coisas, como a gente gostaria de ir num shopping, né? Visitar os amigos, ir para a escola, né? Eu sei que está todo mundo sentindo falta. Então, assim, o que a gente pode fazer para que isso se torne melhor, se torne uma oportunidade de crescimento? Então, essa é a dica de hoje. Na aula anterior, a gente trabalhou com a função conte-C, tá? A função conte-C é aquela que conta através de valor, através de um critério, resultando em valores exatos. Então, ela vai te dar quantidades. Então, 1, 2, 3, 4 é essa situação que ela vai te trazer, tá? Essa função que a gente vai aprender hoje é a função soma-C, tá? Não é somase, tá? E nem é soma-si, tá? Então, serve para somar um determinado intervalo de valores de acordo com alguns critérios. Ele vai somar também, tá, valores, porém, ele vai fazer o agrupamento das informações e vai somar. Ah, professora, mas eu posso utilizar a função soma? Pode, mas eu vou te mostrar como que você utilizaria a função soma nesse caso e como você poderia estar utilizando a função soma-C, que é melhor para estar utilizando, tá? Vou abrir o meu documento. Esse documento eu já mandei para vocês. Nesse caso aqui, ó, o que ele está querendo fazer? É uma planilhinha de jogo de basquete. Então, eu quero saber qual foi o jogador que foi o cestinha do campeonato, ou seja, que marcou mais pontos, tá? Então, eu vou utilizar a função soma-C. Então, eu vou aqui, ó, no meu documento, que ele já está aberto. Olha lá. Então, tem lá na primeira temporada, segunda temporada, terceira e quarta. Então, eu tenho que fazer a soma das cestas do jogo, tá? Então, como que eu faço aqui, ó? Eu não coloquei a quantidade, a gente poderia estar colocando manualmente, tá? Então, por isso que eu deixei em aberto. Vamos supor lá que o Júlio fez 78 pontos, o Anderson fez 35, o Eduardo fez 15 na primeira temporada. Aí depois de novo, ó, 55, 28, 35, assim vai. Você vai colocando os valores. $60 pontos, vamos lá. Então, vamos supor que eu quero saber quanto cada jogador fez. Então, vou pôr lá. Total. Vou aumentar um pouquinho aqui a minha tela para vocês verem melhor. E vou pôr o nome das pessoas, né? Então, eu tenho o Júlio, eu tenho o Anderson e eu tenho o Eduardo. Vou fazer a formatação, tá? Para ficar bonitinho. Coloca a cor, o preenchimento lá que você quer. Vou pôr centralizado. Então, vamos lá. Professora, eu vou usar a função soma. Como que eu vou usar a função soma aqui, ó? Se fosse soma, eu teria que fazer isso aqui, ó. Igual soma. Eu teria que vir aqui, ó, e somar todas do Júlio. Então, eu viria aqui na primeira temporada, ponto e vírgula, segunda temporada, ponto e vírgula, terceira temporada, ponto e vírgula, quarta temporada. Se eu fosse utilizar a soma. Agora, imagine se tivesse que somar, por exemplo, vendedores. Eu tenho um catálogo de 100 vendedores. Eu ia ter que ficar clicando no item daquela pessoa até quando, né? Então, nesse caso que é curtinho aqui, dá para fazer a função soma, tá? Tranquilo. Mas imagine você fazendo isso daqui, uma catalogagem de informações com
vários. Aí você perde um pouquinho de tempo para fazer isso e olha lá, corre o risco de clicar em lugar errado, tá? Agora, como que eu faria com a função soma C? Olha que facinho que ela fica. Ela tem a mesma sintaxe que a função ponte C, tá? Então, a ponte C, como que ela é? Intervalo, critério. A soma C é igual. Intervalo, critério, só que daí eu vou utilizar intervalo de soma no final. Então, são 3 partes que a soma C, ela agrega. Então, eu venho aqui, ó, soma C, abro parênteses. Então, o que que eu vou fazer, ó? Primeira coisa, eu vou ir no intervalo, no meu intervalo de informação. Então, eu quero pegar o nome do Júlio. Aí, então, eu seleciono tudo aqui. Ponto e vírgula, aspas, eu quero somar a quantidade de cestas de quem? Do Júlio. Agora, é esse daqui que é a diferencial da ponte C. Aqui eu vou somar a quantidade de cestas que ele fez, ó. Então, eu venho aqui e seleciono da primeira até a 4ª temporada. E fecho parênteses. É muito simples, ó. Ele vai te dar o resultado somente do Júlio, tá? Então, eu seleciono vários intervalos para me resultar nessa parte aqui, ó. Tá? Eu vou deixar essa função aberta para vocês darem uma olhada. Depois eu vou passar essa planilha para vocês já respondida, para vocês acompanharem. Vamos fazer o do Anderson agora. Soma C, intervalo, ponto e vírgula, critério, que é o Anderson, ponto e vírgula, intervalo de soma. Eu posso fazer de cima para baixo, de baixo para cima, que vai dar na mesma. Então, eu já estou aqui embaixo, ó, então eu vou subir, ó. Vou vir aqui até a numeração. Lembrando que nesse final aqui, ó, sempre vão ser os números, tá? Não pode misturar letras com números nessa seleção, senão dá erro. Tá? Então, tem que ser intervalos assim. Então, mesma coisa, ó. Soma C do Anderson. Vou deixar aberto aqui também para vocês verem. E vamos fazer o do Eduardo. Então, mesma coisa, seleciono o intervalo. Ponto e vírgula, aspas, Eduardo. E agora o critério. Sempre separado por ponto e vírgula. Tá? E vou dar Enter. 120. Bom, vamos ver quem foi que teve mais pontos nessa brincadeira aqui. Vou tirar aqui as pinhas. Então, quem ganhou foi o Júlio. O Júlio foi o campeão com 214 pontos. Né? Vou deixar marcadinho aqui a seleção dele. Eu vou deixar aberto aqui também para vocês depois copiarem a fórmula. E esse daqui eu vou passar para vocês. Tem alguém que está fazendo comigo ou não? Ou todo mundo está só observando? Ainda não comecei a fazer, não. Mas você está com o computador ligado ou não, né? Não, né, Guilherme? Eu tô, mas como eu tô assistindo aula no computador, fica meio difícil fazer os dois ao mesmo tempo. Ah, entendi. Entendi. Tá certo, então. Então, vamos lá. Aí, agora, eu passei para vocês, aliás, eu vou passar para vocês uma atividade que é relacionada a essa atividade aqui, ó, aula 9, soma C com ponte C, que são as duas misturando, tá?
Então, eu vou passar algumas explicações daqui para que vocês possam acompanhar também e vou mandar isso daqui como trabalhinho para vocês estarem fazendo, caso vocês puderem. Tá? Eu vou abrir e subir aqui para o meu Drive ela. Andamento. Tem uma já aberta aqui da semana passada. Não vai abrir. É hoje, hein? Bom, é um arquivinho que tem várias planilhas, tá? Para a gente poder treinar, para não esquecer. Lembrando que quando voltar dessa pandemia, que eu espero que vai ser logo, né? A gente vai revisar um pouco dessa prática para que a gente possa fazer as planilhas, né, do projeto final e tudo mais, né? Para a gente poder, que vocês possam fazer uma formatura aí bacana, né? É o último projeto também, né? Então, a gente vai ter que trabalhar isso aí um pouquinho mais com vocês. Aqui, ó, ele está falando para somar a quantidade fabricada. Então, aqui você vai utilizar a função soma. Soma vocês já sabem trabalhar. Agora, aqui, ó, eu vou estar utilizando a função. Tá? Então, aqui eu tenho que especificar quantos sabonetes eu tenho, quanto shampoo, quanto condicionador. E aqui, eu vou querer saber quanto tem de total de unidade. Tá? Então, nesse daqui eu vou somar a quantidade total de cada produto. Tá? Então, vamos lá. Aqui, nesse caso, deixa eu diminuir aqui. Senão eu não vou conseguir buscar. A função que eu vou utilizar é a conte-C. Conte.c, abre parênteses. Conte.c, eu vou fazer o quê? Eu quero saber quantos sabonetes tem. Eu seleciono o intervalo, ponto e vírgula, o critério. É só sabonete. Fecho parênteses, fecho aspas e dou enter. Então, eu descobri que tem lá 5 sabonetes. Vou pôr no centro aqui para ficar melhor. Tá? Então, 5 sabonetes eu tenho. E eu quero saber quanto tem de quantidade fabricada desse sabonete. Então, eu vou ter que ver. Ó, tem 1, 2, 3... 1, 2, 3, 4, 5 sabonetes. Então, tem que somar 100 mais 250, entendeu? Então, aí eu vou usar a soma C nesse caso. Soma C, abre parênteses, intervalo, ponto e vírgula, critério, ponto e vírgula, intervalo de soma, que é a minha sintaxe.
Vou abrir, fechar o parênteses, né? E vou dar Enter. Então, eu tenho 650 unidades de sabonete lá. Certo? Vou deixar essa fórmula aberta para vocês verem depois. Só que eu gostaria que, tipo assim, quem for fazer, olha a fórmula, tudo bem, eu sei que é complicado, mas tenta fazer os outros sem olhar, tá? Para que você possa aprender. Tá? Vou aumentar aqui um pouco, aí fica assim, tá? Aí você vai fazer a mesma fórmula para o shampoo, para o condicionador. Mesma fórmula, shampoo e condicionador, tá? E aqui é o total você já sabe que é soma. Depois aqui, ó, eu tenho outro exercício aqui, ó. Esse exercício é da COP. Esse daqui é antigo, tá? Mas é um exemplo que eu puxei para vocês. Então, aqui, ó, eu quero saber quantos títulos cada clube teve, tá? Então, o que eu vou fazer aqui, ó? Vou usar uma função fonte C, tá vendo? Aqui, ó, algumas dessas planilhas já tem especificado que tipo de função que você vai usar. Só que eu gostaria que, tipo assim, vocês treinassem para entender que função que eu vou usar ali. Entendeu? Sem estar explicando qual é o nome da função. Essa daqui é uma função fonte C. Então, fonte.c, intervalo, tá? Qual é o meu intervalo? De times, né? Então, o que eu vou fazer aqui, ó? Vou vir aqui, ó, na lista de times, né? Vou fechar a lista aqui. Então, lá de cima, ó, do Penharol até... Olha só quantos clubes tem. Imagina você fazendo um por um disso aqui, né? Aí eu vou subir lá, aí eu tenho que escrever exatamente o que está escrito aqui, ó. Tá? Mas, na verdade, eu posso somente clicar, tá? no que está escrito aqui, ó. Tá? Eu não preciso escrever exatamente, porque às vezes você esquece, dá um espaço a mais ou dá um espaço a menos, aí ele não faz a leitura correta, tá? Então, nesse caso aqui, eu quero contar somente do Santos, ó. Ele vai de novo, ó. Santos, vou pôr aberto aqui para vocês verem. Vou fazer de novo, vou fazer mais um aqui, ó, do Vasco, ó. Igual ponto C, abre parênteses, seleciono todo o intervalo, ponto e vírgula, e clico aqui onde está especificando o nome, tá? Ah, professora, se eu quiser escrever, pode escrever também, você pode escrever normal. Eu, particularmente, nessa situação aqui, para eu não errar, eu prefiro clicar. Ok? Aí tem mais um agora aqui, ó, tá? Número de títulos, você vai usar também o fonte C. Então, fonte.c, abro parênteses, aí eu vou selecionar agora a terceira coluna, ó, de siglas. Tá? Então, eu vou usar siglas, até lá embaixo, ponto e vírgula, e aí eu quero contar o BRA, tá? É do Brasil. Fecho parênteses, ele vai me dar 13. Isso aqui já deve ter mudado, né? Porque eu nunca tinha essa ficha. Depois tem que fazer uma atualização. Então, aqui, ó, fonte.c, tá vendo? Ó, o intervalo e o critério. Tá? Aí depois a gente tem outra planilha. Essa daqui, ó. Do frigorífico, meio quilo do boi feliz. Aqui a gente vai utilizar a função soma C, tá? Por quê? Resumo por região, resumo mensal, resumo por vendedor.
tá? E aqui o total é soma, você já sabe. Vou fazer isso aqui por norte, ó. Soma C, abro parênteses, vou na região, ponto e vírgula, indico qual é a região, que é a norte. Ah, professora, eu posso usar aquele negócio do clique? Pode, ó, você pode clicar aqui, ó. Tá? Eu quero só o norte. E eu quero a quantidade agora. Fecho parênteses. Ele vai me dar o valor. Tá? Então, esse aqui é o da região. Mesma coisa aqui para o mês. Só que aí eu vou selecionar o de mês, tá vendo? Ponto e vírgula, o mês que eu quero, ponto e vírgula, a quantidade. Certo? Vou dar Enter, 79 mil. Certo? E depois o resumo por vendedor, ó. Seleciono o vendedor, tá vendo? Ó? Ponto e vírgula, o nome do vendedor, ponto e vírgula, a quantidade. Dica, sempre essa última parte aqui, ó, vão ser números, tá? Vão ser sempre números a última parte. Valores, né? E vou dar Enter. Então, o Leandro ele vendeu 48 mil. Isso aqui serve para você ver quanto que você vai dar de comissão para a pessoa, tá? Caso você estiver trabalhando com valores em comissão. Ok? Essa daqui eu também vou passar para vocês, tá? E vai com essas fórmulas já prontas. Aí nós temos a outra aqui, ó, exercício 4. Esse aqui é o controle de frota. Ela parece um pouco complexa, mas na verdade ela é super tranquila. O valor do reembolso, ó, tá vendo? Multiplique a quilometragem pelo valor do quilômetro. Então, eu tenho aqui, ó, o valor do quilômetro e a quilometragem. Então, ele está falando aqui, ó, multiplique a quilometragem pelo valor do quilômetro. Eu vou fazer uma multiplicação simples, ó. Ou vou usar a função multi, que a gente já aprendeu, ou eu posso fazer manual mesmo. O quilômetro pelo valor. Então, R$45. Certo? Se você quiser, vai fazer para todos. E aqui tem um total também, soma e soma. Aí depois aqui, ó, quilômetro pelo carro, ó, quilômetro total do carro. Então, utilize a função soma C para somar a quilometragem de cada carro. Então, vou usar o soma C, ó, fica indicando. Vou lá no do carro, ponto e vírgula, clico em qual carro eu quero e vou na quilometragem. Quantos quilômetros fez esse gol? Fecho parênteses. Total de 1.742 quilômetros, tá? E assim vai indo, tá? Eu gostaria que vocês tentassem fazer, quem tiver computador, quem puder fazer, para tentar treinar. Ai, professora, eu não tenho acesso, não tem como, não tem jeito nenhum. Aí tudo bem, mas se vocês puderem fazer, é importante para que vocês treinem, tá? E assim vai indo, tá? Então tem essa planilhinha, tem mais uma outra aqui, ó, que acho que é a última, ó. Fechei o compartilhamento. Que era a última planilhinha, que era de soma C, que era de função ponte C, eu fechei. Gente, tem alguma coisa que vocês queiram falar, comentar? Dúvidas?
Cris, deu para acompanhar aí? Você que chegou depois? Deu sim, sim. Tá bom. Deixa eu ver quem que estava ausente a hora que eu chamei. A Ângela. Ângela, você chegou? Cheguei. Tá bom, então. Deu para acompanhar a aula? Tudo tranquilo? Deu? João, tranquilo? Laura, Guilherme? Tranquilo. 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 Ok. Bruno? Paulo? Tudo de boa, prof. Que bom. Tá bom. Eu vou mandar para vocês. Se vocês puderem fazer, agradeço, tá? E daí depois vocês me mandem pelo e-mail o retorno dessa planilhinha. Se tiver alguma dúvida, vocês me falem. Na próxima aula, a gente vai estar trabalhando com funções de tempo. Data, hora, tá? Umas adição, subtração de tempo, de hora, aí para vocês estarem entendendo como que funciona essa parte. Tá bom? Obrigada por hoje, pessoal. Qualquer dúvida é só chamar. Façam os trabalhinhos, tá? E daí, semana que vem, a gente se encontra novamente, ok? Tchau, professora. Ok. Tchau, gente. Obrigada por hoje. Até semana que vem. Tchau, professora. Tchau. Tchau, Simone. Tchau. Boa semana. Para você também. Obrigada. Tchau.